Olá pessoal, boa noite, tudo bem? O nosso conteúdo de hoje será o quê? Conjunto dos números naturais, tá? O que vai ser o conjunto dos números naturais? Gente, é bem simples, tá? Bora representar dois conjuntos. Eu tenho o conjunto A, que é um diagrama, e eu tenho o conjunto B, que é outro diagrama. Vamos supor que tem um terreno seja esse diagrama, e nesse terreno nós temos o que? Mais bolinhas, né? Está aqui nesse terreno, ó, mais bolinhas. E no outro conjunto, que é o outro diagrama, que é o B, nós temos outros elementos aqui, que são os quadradinhos, tá? E podemos perceber que há uma ligação, né, entre dois elementos, que é o elemento bolinha e o outro quadrado. Então eles estão ligando um ao outro, ó. Então há uma troca, há uma relação entre esses dois elementos. Como é que eu chamo essa relação? Bionívoca, tá? Então há uma relação bionívoca, tá? Ou seja, esse tem uma correspondência com o quadrado e o quadrado tem a correspondência com a bolinha, tá? Então esses elementos, eles são chamados de elementos numéricos, tá? E esses elementos numéricos é o que? São os conjuntos naturais. E os conjuntos dos números naturais, ela é representada por números que começam a partir de quem? Do neutro, né? No caso, zero. Então vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e etc, gente. Ela é infinita, tá? Então o conjunto dos números naturais não tem fim, tá? Não esqueçam. Então ela é representada por um símbolo matemático. Que é esse símbolo matemático bem aqui, ó. Tá? Então ele é chamado de quê? Esse símbolo matemático de números naturais. É o conjunto, né? Uma formação de elementos. Então é uma formação de elementos do quê? Naturais. A partir de quem? A partir de zero. Então está aqui, ó, um conjunto de chaves que é representado por conjunto. Então nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? 3 pontinhos, tá? Que é o reticência, né? Na língua portuguesa, mas matematicamente significa o que? Infinito, tá? Então esses 3 pontos significa que existe uma continuidade, uma infinidade de números após do 8, né? Existe uma infinidade de números, ok? Então, dentro desse conjunto dos números naturais, nós temos o que? Os elementos chamados de quê? Sucessor. Então essa palavrinha está dizendo o quê? Sucessor, após, né? Então significa o quê? Que é um número posterior. Quantas unidades? Uma unidade só. Então é um número posterior a uma unidade a mais. Por exemplo aqui, ó, bora encontrar o sucessor dos números. Quem é o sucessor de 5? 5 mais 1? 6. Então o sucessor de 5 é quem? É o 6, ou seja, é o 5 com mais uma unidade, tá? Quem é o sucessor de 10? É 11. Então é o que? 10 mais uma unidade a mais. Quem é o sucessor de 99? É o 100. É o que? É uma unidade a mais, certinho? Então isso eu chamo de sucessor. É uma unidade a mais, certo? Bom, se falamos de sucessor, nós temos o que? O antecessor. Então, o antecessor, se no sucessor nós temos o que? Uma unidade a mais, então no antecessor é o que? Uma unidade a menos, tá? Então é uma unidade a menos. Por exemplo, vamos encontrar os antecessores desses números aqui. Quem é o antecessor de 1? Lembrando que são os números naturais, tá? Existem outros conjuntos, que é o inteiro, racionais, né? E assim sucessivamente. Então, quem é o antecessor de 1? É o 0, ou seja, é uma unidade a menos. Olha a letra B. Quem é o antecessor de 100? 99, tá? Ou seja, é uma unidade a menos. Quem é o antecessor de 0? Não existe. Então não existe antecessor do 0, tá? Por quê? Porque o menos 1, o menos 2, que são os simétricos dos números naturais, ou seja, os simétricos dos números inteiros, ele não pertence ao conjunto dos números naturais.
Então, só pertence ao conjunto dos números naturais aqueles números de 0 para frente, até os positivos. Então, não existe, né, um antecessor do zero sendo natural, tá? Então, esse símbolo aqui significa não existe, tá? Ah, professor, não lembrei desse símbolo matemático. Só escrever lá, não existe, tá? Números negativos sendo naturais. Só isso, tá? Aí depois vem o que? Os subconjuntos. Significa o quê? Que é um pedaço do conjunto todo, né? É como se eu tivesse uma fatia de bolo e cortasse esse pedaço. Então esse pedaço aqui seria o quê? O subconjunto do bolo inteiro, né? É como se eu estivesse falando o quê? É como se eu tivesse o quê? Pegasse um conjunto inteiro, conjunto dos números naturais, e extraísse só um tanto. E esse um tanto é o subconjunto, né, do conjunto dos números naturais, tá? Pois bem, nós temos aqui uma representação de subconjunto, que é nesse caso aqui, ó, esse símbolo bem aqui, ó. Esse símbolo aqui é o conjunto dos números naturais tirando o zero. Então apareceu esse símbolo aqui com um asterisco, lembrando que esse asterisco significa o que? São todos os elementos do conjunto dos números naturais, exceto o número zero, ou seja, eu vou ter que tirar o zero, tá? Então significa o quê? Que se aparecer esse asterisco, significa que eu tenho o conjunto dos números naturais tirando o zero. Então eu vou começar a partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 pontinhos, tá? Até 5. 3 pontinhos, tá? Por quê? Porque significa que existe uma continuidade, tá? Então significa o quê, professor? Que esse pedacinho aqui é um pedaço do conjunto natural, que é o conjunto inteiro, a partir de 0, tá? Então era para ter um zero aqui, mas como apareceu um asterisco, significa que eu vou ter que tirar o zero, certinho? Então é bem fácil, é bem tranquilo essa parte de conjunto dos números naturais. Se trabalha mais, né, com a parte do sucessor e antecessor, tá? Por exemplo, quem é o antecessor de 1000? 999, né? E assim vai, tá, gente? Então a ideia do conjunto dos números naturais, ela veio com a ideia de contagem, né? A pessoa começou a contar, né, pedaços de pedrinhas, né? Antigamente começava a contar a partir de pedrinhas, gravetos e assim sucessivamente. Olha a palavrinha, sucessivamente, tá? Então a ideia do restante dos números naturais foi através disso, tá? Através de contagem, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Então esse foi o nosso assunto, tá? Conjunto dos números naturais. Até a nossa próxima oportunidade, tá?